Você precisa mudar isso na sua mente para mudar sua conta bancária. Tem gente que ganha bem e vive quebrado, tem gente que ganha pouco e ainda assim consegue construir patrimônio. E não, isso não é coincidência. Não é sorte, não é QI e também não é ter nascido em berço de ouro. É uma coisa muito mais simples e que quase ninguém ensina por aí. Hoje eu vou te mostrar uma regra que muda completamente a forma como você se relaciona com o dinheiro. Uma estrutura que deveria estar pendurada na porta da geladeira de todo brasileiro. Eu estou falando da regra dos 3 Ds: disciplina, decisão e direção. 3 palavras simples, mas que, quando bem aplicadas, viram a base de qualquer vida financeira sólida. Hoje, você vai aprender como usar os 3 Ds para sair do caos financeiro e começar a construir riqueza de verdade. Sem mágica, sem fórmula milagrosa. Só o que funciona e o que ninguém te contou. Agora, bora começar pela base de tudo: a disciplina. Disciplina é aquela palavra que a gente vive ouvindo e também vive ignorando. Mas no mundo das finanças, ela não é só uma sugestão, é um pré-requisito. É tipo o alicerce de uma casa. Ninguém vê, mas se não tiver, tudo desaba. É ela quem segura a onda nos meses apertados. É ela quem diz não quando o cartão grita sim. É ela quem transforma pequenas escolhas em grandes conquistas ao longo do tempo. Sabe aquela história de que riqueza é construída centavo por centavo? Não é só papo motivacional. É o retrato da disciplina em ação. Mas vamos ser realistas aqui. A maioria das pessoas quer resultados sem rotina. Quer investimento sem organização. Quer liberdade sem controle. Mas não existe liberdade financeira sem disciplina. Pensa comigo. Se o dinheiro que entra hoje já tem destino antes mesmo de cair na conta, você não está vivendo. Você está só reagindo. E quem só reage nunca constrói nada, só sobrevive. A disciplina começa onde o impulso termina. É ela quem te faz anotar os gastos mesmo cansado. É ela quem te faz dizer não hoje para dizer sim com folga amanhã. É como uma musculação. No começo dói, cansa, mas quanto mais você treina, mais forte você fica. Mais natural vira. E sim, isso exige sacrifício, mas não aquele sacrifício que te priva, e sim aquele que te prepara. Quer um dado para você entender melhor? Segundo especialistas e instituições como o Bradesco Seguros, por exemplo, seus gastos fixos não deveriam ultrapassar 50% a 60% da sua renda. Passou disso, você está operando no limite. Não sobra espaço para emergência, para investimento, nem para respirar. E aí vem o clássico ciclo. Gasta tudo, aparece imprevisto, se endivida, gasta mais, se frustra. A disciplina é justamente o que quebra esse ciclo. Não é sobre viver com o mínimo, é sobre viver com consciência. É sobre saber que cada real tem um destino. E que se você não escolhe esse destino, alguém vai escolher por você. O mercado, o banco, a Black Friday, até mesmo a notificação no seu aplicativo. Lembra daquela frase de O Homem Mais Rico da Babilônia? Uma parte de tudo que você ganha pertence a você. Mas quantas vezes você realmente ficou com uma parte do que você ganhou? Quantas vezes o mês passou e seu saldo foi zero, ou até mesmo negativo? Disciplina é exatamente isso. É garantir que sempre fique algo para você, mesmo que pouco, porque o pouco com disciplina vira muito com o tempo. E o mais poderoso, disciplina não depende de salário. Ela depende principalmente de escolha. Você pode ter disciplina ganhando R$ 1.200 ou ganhando 12 mil. A diferença está em como você lida com o que tem, não no quanto você tem. Agora, com esse alicerce bem firme, a gente pode subir mais um andar, tomar decisões melhores, porque de nada adianta ter disciplina se você continua escolhendo errado. Bora para o segundo D, o que define o rumo das escolhas: a decisão. Disciplina sem decisão é igual guardar água num balde furado. Você até tenta manter o controle, mas uma escolha mal feita e lá se vai seu esforço pelo ralo. Decisão é onde você escolhe o que vai pesar na sua vida, o desejo imediato ou o seu futuro. E é aqui que a maioria das pessoas se sabota. Não por burrice, mas por impulso mal gerenciado. Sabe aquele momento em que você decide trocar de celular, mesmo com o seu funcionando perfeitamente? Ou quando você entra no financiamento de 60 vezes porque o carro diz mais sobre você? Então, essas não são só compras. São decisões que moldam sua realidade financeira pelos próximos meses ou anos. E o pior, a gente decide mal, muitas vezes, por não enxergar o preço invisível. Tem uma frase do livro A Psicologia Financeira que resume isso perfeitamente. Tudo tem um preço.
mas nem todo preço vem com uma etiqueta. Carro novo, por exemplo, você vê o valor da parcela, mas ignora o IPVA, o seguro, a manutenção, a gasolina, a depreciação e até mesmo o estresse no trânsito. Quando percebe, está vivendo para sustentar uma escolha mal calculada. Decisão ruim tem juros. Não estou falando só de cartão ou banco. Estou falando de juros emocionais também, de ansiedade, de noites mal dormidas, de abrir mão de oportunidades porque sua grana está presa em um monte de tralha. Agora o outro lado. Alguém que ganha R$2.000 por mês e toma boas decisões pode construir muito mais que alguém que ganha 5.000 e vive escolhendo errado. Por quê? Porque o segundo transforma a renda em juros. O primeiro transforma a renda em possibilidade apenas. O segredo está aí. Não é o quanto você ganha, é o que você faz com o que ganha. E não me entenda errado, não estou dizendo para você virar um monge que vive com arroz e feijão e não tem prazer nenhum. Não, nada a ver, longe disso. Mas sim para que você saiba exatamente por que está gastando com o que gasta. Decisão financeira boa não é só racional, é também estratégica. Você pode comprar um carro? Claro que pode. Mas a pergunta certa é: esse carro me leva para onde eu quero ou me prende onde eu tô? A maioria das pessoas vive o presente no piloto automático e só acorda quando o futuro chega cobrando a fatura. Por isso, toda vez que você pensar em gastar, pense antes em decidir. Porque a verdadeira virada financeira acontece quando você para apenas de gastar dinheiro e começa a comandar ele. E é esse comando que nos leva ao último D, talvez o mais negligenciado de todos, que é a direção. Se disciplina é o motor e a decisão é o volante, direção, obviamente, é para onde você está apontando esse carro. Muita gente até consegue gastar menos e fazer boas escolhas. Mas para quê? Qual é o destino? Qual é o plano? Sem direção, até o esforço vira cansaço. Você economiza no almoço, mas gasta sem pensar no final de semana. Você junta dinheiro por um tempo, mas depois torra tudo porque você merece. Você até investe, mas não sabe o porquê. Só ouviu falar que renda variável é o futuro e foi no embalo também. Ter direção é dar um propósito para o seu dinheiro. É parar de correr em círculos e começar a trilhar um caminho com começo, meio e objetivo. Quer um exemplo prático? Vamos falar da reserva de emergência. Ela é o primeiro destino lógico para quem está começando. É tipo o cinto de segurança. Você espera nunca precisar, mas se precisar, salva a sua pele. Depois vem o investimento de longo prazo. Renda passiva, aposentadoria real, liberdade de tempo. É aqui que entra o tal dinheiro trabalhando para você. E não o contrário. O clássico livro O Homem Mais Rico da Babilônia já dizia: faça com que uma parte de tudo que você ganhe trabalhe por você. Faça com que os filhos do seu dinheiro também gerem filhos. Bonito, né? Mas pouca gente faz isso porque, adivinha, falta direção. Não sabe onde quer chegar, então gasta energia em tudo que aparece. É como um barco com o motor ligado, mas sem leme. Anda, mas não avança. E sabe o que mais dói? É que quanto mais perdido você está financeiramente, mais o mercado te empurra para onde ele quiser. Você vira presa fácil de parcelamentos, armadilhas emocionais, investimentos da moda e promessas milagrosas. Agora, quando você tem direção, tudo muda. Você começa a filtrar oportunidades, recusar distrações e alinhar cada gasto com seu objetivo maior. Não é sobre ser pão duro. É sobre ter consciência de que cada real pode ser um passo na direção certa, ou uma curva para fora da estrada. E a melhor parte disso? Direção da paz. Quando você sabe para onde está indo, você para de se comparar com os outros. Porque a sua rota é sua, e só você sabe o que ela significa. Então guarda isso. Disciplina constrói, decisão molda e direção guia. E quando esses 3 Ds andam juntos, o dinheiro deixa de ser um problema e vira uma ferramenta. Agora deixa eu te contar o que tudo isso muda na prática e por que depois de entender esses 3 Ds, você nunca mais vai olhar para suas finanças do mesmo jeito. A verdade é que ninguém ensina isso na escola. A gente aprende a calcular Bhaskara, mas não aprende a controlar um orçamento. A gente aprende a decorar fórmulas, mas não a tomar decisões financeiras consistentes. E por isso tanta gente boa vive presa a dívidas, a boletos, a decisões mal pensadas, a um estilo de vida que não cabe no próprio bolso. Mas agora você sabe. Disciplina para controlar, decisão para escolher, direção para seguir. Essa é a regra dos 3 Ds. Simples, mas poderosa. Se você aplicar esses 3 pilares na sua vida, mesmo ganhando pouco, você já vai estar à frente da grande maioria, pode ter certeza disso. E eu te pergunto,
Qual dos 3Ds você sente que mais faz falta na sua vida hoje? Disciplina, será? Para manter uma consistência ali? Decisão para parar de sabotar o seu próprio bolso? Ou você acha que é direção, para dar um rumo claro ao que você já está construindo? Comenta aqui embaixo para eu conferir. Valeu por assistir até aqui.